Salve, moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, bem faceiro, tirada. Vamos que começamos uma nova temporada agora com aulas de produção textual, cara. Aulas para você moer a tua redação. Vamos trabalhar dissertação, carta aberta, resumo, carta do leitor, carta argumentativa, carta de resposta, tudo que você precisa para você destruir na tua redação do vestibular. Beleza? Vamos trabalhar então, começamos com o resumo, tirada. Definição de resumo. Resumo é uma síntese organizada. Portanto, resumo você vai discernir o que é essencial do que é acessório do pensamento do autor. Como é que é? Cara, olha, isso é importante. Como que eu vou saber o que o cara estava pensando na hora que escreveu? Velho, você que lute. Como assim? Gente, eu costumo falar para meus alunos o seguinte, olha que interessante. O resumo nada mais é do que a dissertação ao contrário. Como assim? Quando você vai fazer uma dissertação, você vai ler o texto, base, blá, 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 e aí você começa. Contextualiza o tema, apresenta uma tese, aí vai mostrando os argumentos que comprovam aquela tese, ou então você mostra no parágrafo as causas daquela tese, as consequências daquilo, e depois fecha. Então, essa é a linha de uma dissertação. O que você faz no teu resumo? Você vai pegar a dissertação de alguém, digamos assim, e vai olhar para aquilo e vai marcar. Pô, aqui foi contextualizado, aqui ele defendeu o argumento, aqui ele mostrou causa, aqui ele mostrou. Você vai fazer esse trabalho. É um trabalho avaliativo. Vocês vão fazer o meu trabalho de corrigir, entre aspas, de avaliar, mais ou menos melhor assim dizendo, o texto original, o texto que você vai resumir com as suas palavras. Não pode copiar nada, velho. Não pode copiar nada. Se você tiver que pegar alguma parte do resumo lá, cara, tem que pôr entre aspas, porque não é teu. E é melhor nem faça isso, beleza? Vamos lá, características básicas do resumo. Interessantíssimo. Pega a ideia do autor com as suas palavras. Ele é seletivo, ele faz uso da terceira pessoa, ou seja, a autora, ele, ela, o articulista, segundo ele, segundo ela, o tempo todo faz referências ao autor e ele é precedido de uma referência bibliográfica, de onde você tirou, quando foi publicado e assim por diante. Isso é um resumo? Sim, cara. O que não é um resumo? Aquilo que a gente faz quando pega, por exemplo, a apostila de história sobre a Guerra do Paraguai. Você vai lá, pega a canetinha, pinta o que é mais importante, aí passa para o caderno uma colagem daquelas partes importantes. Cara, isso não é resumo, beleza? Isso é copiar e colar um texto que é do outro, cara. Não faz isso jamais para a redação de vestibular. Observação, você jamais deve colocar a tua opinião no resumo. Se você coloca a tua opinião no resumo, você lascou total, fugiu do gênero e deu muito ruim. O resumo, ele tem uma média de 1/4, no máximo ali 1/3 do texto original. Isso é interessante, tá? Você tem o resumo, o texto tem lá 20 linhas, você tem o texto original, o teu resumo teria que ter no máximo 5 linhas. Seria 1/4. E assim por diante. Mas você sabe que o vestibular te dá isso aí. O vestibular lá vai dizer, ó, no máximo 10 linhas, ou no mínimo tanto, do RPG, mínimo 10, máximo 20. Então, o vestibular vai te dar essa informação, beleza? Vamos ao passo a passo. Como fazer um resumo? Primeira coisa, gente. Qual é a primeira coisa que os caras fazem ao começar o resumo? Olha que besteira. O cara pega o texto lá que tá lá, dissertação, resumo, artigo, sei lá o que, entrevista, sei lá o que, tem que resumir. Aí ele pega uma caneta marca texto verde palmês, né? E vai começar a pintar todo o texto enquanto ele está lendo. No final vem aquele texto berrante, verde, gigante, não adiantou de nada o que você fez. Qual é a primeira coisa que eu faço então? Pega a caneta verde Palmeiras e deixa de ladinho assim, ó. E você vai fazer primeiramente uma leitura do texto, o famoso skimming. Você vai ler o texto. Tá? Como é que você vai marcar as partes principais se você nem sabe quais são? Você nem leu o texto ainda, louco velho. Primeiro você tem que fazer uma leitura pausada, bonitinha, para você saber do que se trata o texto. Depois, sim, uma leitura detalhada. Agora você pega a canetinha e na tua segunda leitura você vai marcar aquilo que é mais importante. Vai deixar o texto bonitinho, beleza?
Logo após, isso aqui é importante. Você vai pegar um canto do parágrafo, ou então uma outra folha, sei lá o quê, e vai anotar o que de interessante teve em cada parágrafo. Ih, senhor, já larguei mão. Não, cara. Primeiro parágrafo, o que foi? A introdução. Como que ele começou? Ah, ele fez uma contextualização, ele mostrou como que era no passado e como que é hoje aquele assunto. Ah, legal. E aí ele vai apresentar a tese. Ele acha isso. Beleza. Você marcou essa informaçãozinha do lado do primeiro parágrafo. Lá no texto que você está resumindo, beleza? Aí vem o segundo parágrafo. O que ele fez no segundo parágrafo? Ele mostrou as causas daquele problema. Apresentou ali algumas causas, alguns dados, estatísticas que mostram a causa daquilo. Tá, o que ele fez no outro parágrafo? Ele mostrou consequências daquele problema, blá blá blá, 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 como é que está hoje, assim por diante. E na conclusão, ele vai finalizar, né, retomando a ideia da tese que ele apresentou. Então ele vai contextualizar ali, reforçar o que ele já disse e fechou o texto. Cara, isso você está fazendo onde? Cara, você pode pegar um cantinho da tua prova ali do teu texto, você pode pegar uma outra folha em branco, fazer isso bonitinho. Por que você tem que fazer isso? Porque quando você começar a fazer o resumo, você tem que fazer teu resumo na ordem linear que as informações apareceram. Ou seja, você não pode fazer um resumo assim, a autora fulano de tal, no artigo tal, dissertou sobre tal assunto, mostrando as consequências e as causas desse problema. Como consequência, ela apresentou isso, como causa, ela aconteceu aquilo. Gente, não é essa bagunça. Não, cara. Você tem que seguir a ordem linear que o cara teve. Essa é a jogada, beleza? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso na prática. Peguei um tema de redação aqui da Federal do Paraná 2012. Doutor advogado, doutor médico, até quando? Então, nós vamos fazer essa redação juntos agora? Sim, cara. Vou pegar na tua mão e fazer aqui bonitinho, beleza? Cara, eu não gosto de ler texto em sala de aula, velho. Porque, pô, os alunos, professor, vou dormir, Mas, tipo, você aqui pode adiantar, ou então pausar, ler em casa. E, enfim, teu rumo aí. Vamos lá. Eu vou ler o texto e daí analisar junto com você cada parágrafo, beleza? Quem escreveu esse texto foi a Eliane Brum, ok? Depois eu falo lá para vocês bonitinho. Vamos lá. Título: Doutor Médico, Doutor Advogado, até quando? Vamos lá. Sei muito bem que a língua, como coisa viva que é, só muda quando mudam as pessoas, as relações entre elas e a forma como lidam com o mundo. Exerço, porém, um pequeno ato quixotesco no meu uso pessoal da língua. Esforço-me para jamais usar a palavra doutor antes de nome de médico ou de advogado. Vamos devagar. Ela começou sua redação, na introdução, contextualizando por definição o que é a língua. A língua é algo vivo, a língua ela escolhe palavras e, já que nós temos esse poder de escolha como falantes da língua, ela apresentou a escolha dela, a tese dela, não usar a palavra doutor para médico e advogado. Por quê? Cara, ela vai dissertar o porquê agora, tá? Basicamente, ela pensa assim, pô, o cara fez medicina, o cara fez direito, já é doutor? Não, doutor é quem tem doutorado. E aí ela vai defender essas ideias como? Já vamos ver os argumentos que ela utilizou. Aquela coisa, o cara passou em medicina, a primeira coisa que ele faz antes de ir para a aula é comprar um jaleco escrito doutor, né? Fulano de tal, doutor Borba. E aí vai para a aula já, doutor Borba, ó o doutor. Gente, cara, vamos entender como ela colocou essa questão no texto e qual foi a opinião dela, beleza? Vamos que vamos. Próximo parágrafo é o primeiro argumento para defender essa tese dela. Vamos lá? Primeiro desenvolvimento, vamos lá. Travo minha pequena batalha com a consciência de que a língua nada tem de inocente. Se usarmos as palavras para embates profundos no campo das ideias, é também na própria escolha delas, no corpo das palavras em si, que elas se expressam em relações de poder, abuso e submissão. Cada vocábulo do idioma carrega uma teia de sentidos que vai se alterando ao longo da história, alternando-se no próprio fazer-se do homem na história. E no meu modo de ver o mundo, o doutor é uma praga persistente que fala muito sobre o Brasil. Opa! Primeira coisa que ela disse, a língua ela é viva, ela escolhe palavras e ela escolheu não utilizar doutor. Próximo.
Ela falou que as palavras elas possuem sentido, significado. E esse sentido varia através da história. Vamos pensar aqui, por exemplo, a palavra legal. A palavra legal, quando ela surgiu, queria dizer o quê? Algo dentro da lei, algo correto. Mas como o brasileiro ri das leis, a palavra legal hoje também é uma coisa divertida. Então veja, a palavra legal ela mudou de sentido conforme o tempo. Tudo bem? O que ela vai fazer agora? Ela vai continuar reforçando no próximo parágrafo essa definição de que as palavras elas têm sentido. E qual é o sentido da palavra doutor? Ó, assim, a recusa ao doutor é um ato político, um ato de resistência cotidiana, exercido de forma solitária, na esperança de que um dia os bons dicionários digam assim: qual é o sentido da palavra doutor? A expectativa dela. Doutor, um arcaísmo. O que é arcaísmo? Uma palavra velha que ninguém mais usa. Tipo quiçá, deveras, coisas assim que ninguém mais usa, né? E que era usado antes no passado por pobres para tratar os mais ricos e marcar a superioridade de médicos e advogados, e a desigualdade socioeconômica fez com que essa ideia desaparecesse. Oh. Então vamos lá, ela tem uma expectativa de que em breve o sentido que ela desenvolveu no primeiro parágrafo do desenvolvimento um dia vire um arcaísmo, um dia não se use mais. Então é um ato que ela começou e a expectativa dela é que mais pessoas entrem nesse ato e que um dia desapareça essa coisa, essa praga, como ela disse, né? Próximo parágrafo, aqui vem o segundo desenvolvimento, o segundo argumento da sua tese. Vamos lá. Historicamente, o doutor se entranhou na sociedade brasileira como também forma de tratadores superiores na hierarquia socioeconômica. E também como uma expressão de racismo, ou como uma forma de os mais pobres tratarem os mais ricos, dos que puderam estudar para os que não puderam, e assim por diante. Então, para ela, o doutor é essa praga que mostra a pessoa que estudou da pessoa que não estudou. Ela fortalece. Vamos lá, vamos lá. Então, moçada, a pira é a seguinte, olha só. Na opinião dela, essa palavra fortalece a desigualdade de quem estudou para quem não estudou, como eu falei agora há pouco. Então ela mostra o que, tirada? Ela mostra que a pessoa foi lá, terminou o ensino médio, por exemplo, e ela volta lá para a cidade, volta para a fazenda da casa do pai dela, né? E aí chegando lá, a pessoa, ô doutor, que doutor? Você terminou o ensino médio, mas teve estudo, entendeu? Então, para ela, essa palavra doutor tem essa coisa terrível. E essa coisa terrível, ela continua até hoje, porque na opinião dela, a desigualdade brasileira mudou, a sociedade mudou. Não mudou muito, mudou pouco. E essa desigualdade persiste até hoje. Então vamos lá. O que ela falou no segundo desenvolvimento? Que a desigualdade ela é fortalecida pela utilização da palavra doutor, antigamente. E como não mudou muito a desigualdade econômica, socioeconômica das pessoas, usar esse termo continua sendo algo que fortalece essa desigualdade. Segundo argumento. Opa. Vamos para o terceiro argumento. Bem faceiro. O doutor médico, doutor advogado, juiz, promotor, delegado tem cada um suas particularidades na história das mentalidades dos costumes. Em comum tem algo significativo, a autoridade sobre os corpos. Uma pela lei, outro pela medicina. Eles normatizam a vida de todos os outros, não apenas como representantes de um poder, uma instituição, mas que transcende a própria pessoa que usa o título. Cara, isso é legal, o terceiro desenvolvimento. O terceiro argumento dela é fantástico. Olha o que ela disse. Cara, o médico, o advogado, ele já tem uma relação comercial de direito sobre você. Como assim? Quando você vai até um consultório, cara, você está sendo julgado, por exemplo, né? Um juiz lá. Quem que vai falar com o juiz se você é inocente ou culpado? Não é você não pode. É um advogado, um doutor que vai falar a tua situação, vai te defender. Do outro lado tem um outro doutor que vai te acusar. E aí vai ter um doutor que vai te julgar, você vai preso ou não. Mas eu não fiz nada, vai preso. Ou então eu fiz e me soltaram, não interessa. A questão é que eles têm o poder de te mandar preso e já eras. Alguns até, dependendo do país, de executar a morte, prisão perpétua, sei lá o quê. Gente, olha a situação. O médico é a mesma coisa, você está na cama lá deitadão, o médico fala assim, ó, vamos fazer isso aqui, não, melhor fazer isso aqui, melhor... Ele tem autoridade sobre você. E ela vai desenvolver isso aí, cara. Olha mais o que ela vai dizer, ó.
Se olharmos a partir das relações de mercado, a medicina e o direito são os únicos espaços em que o cliente, ao entrar na porta do consultório ou do escritório, automaticamente já vira submisso. Já vira um sujeito paciente. Ele já tem poder sobre você quando você entra no consultório. Ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é mais interessante, como defender, como acusar e assim por diante. O terceiro argumento dela, então, é justamente isso. A desigualdade está presente na função deles e na relação de mercado que essa função proporciona. Tudo bem? Vamos fechar o texto. Vamos lá. Conclusão, hein? Num país no qual o acesso à justiça, educação, saúde e tal são deficientes, como o Brasil, é previsível que tanto o título do autor permaneça atual e vigoroso, quanto que ele representa também como viés de classe. Infelizmente, a maioria dos doutores e médicos, e tal, doutores advogados, juiz, promotor, delegado, estimulam até e exigem esse título até os dias de hoje. Vamos lá! Quem escreveu esse texto foi Eliane Brum, na revista Época, em 10 de setembro de 2012. Beleza. Ela finaliza o texto dela contextualizando a situação e retomando a ideia dela. Então ela falou assim, por tudo que a gente viu lá em cima, podemos perceber que a relação de mercado, o sentido, a história mostra que isso é uma praga e por isso que eu continuo defendendo a minha tese, que eu não uso. Beleza? Tá, vamos lá então. Borbinha colocou aqui para vocês, bonitinho, passo a passo desses caras aqui, tá? A introdução, a semântica, a expectativa dela como autora, a desigualdade fortalecida, a permanência da desigualdade até os dias de hoje, o direito de propriedade adquirido pela função e a relação de mercado fortalece esse fosso e a contextualização e a retomada de tese. O que eu fiz ali? Esses são os apontamentos que você colocou ao lado de cada parágrafo do texto que você acabou de ler. E agora você vai completar o resumo? Sim, mas como, professor? Primeiro, você vai ler o texto e me dizer se o texto que você está resumindo ele é argumentativo ou informativo. Como assim? Um texto argumentativo, a autora vai apresentar argumentos que defendem uma tese. A gente acabou de ver isso. Tá? Já o texto informativo... caminhãozão, é? Já o texto informativo, ele vai apresentar informações, cara. Aconteceu em tal ano, tem tanto de substância, tanto disso, aquilo e tal. Sabendo o texto que você vai resumir, normalmente vai ser o argumentativo, são aqueles verbos que você vai usar. A autora argumentou, dissertou, criticou, opinou, é esses verbos que você vai usar no teu texto, tá? Mas eu não tô entendendo. Como é que eu começo minha redação, afinal de contas? Assim, ó, gente. Olha que bonitinho a cabeça da tua redação. Vamos começar juntos? Ó. A autora Eliane Brum, pode pôr jornalista, o que ela é? Psicóloga, sei lá o que. Você pode pôr lá, tá? Eliane Brum. No seu artigo intitulado, abre aspas e coloca o nome do título. Né? Qual é o nome do título? Doutor médico, doutor advogado, até quando? Fecha aspas. Por que eu tenho que pôr entre aspas? Porque essa informação não é tua palavra, é a palavra dela. Você pegou uma linha do texto dela, o título, e colocou para você aqui. Então não pode se apropriar. Tem que pôr entre aspas. Tá? Voltando. A autora Eliane Brum, no seu artigo intitulado Doutor Médico, Doutor Advogado até quando? Publicado na revista Época, estava naquela informação lá embaixo. A data eu esqueci qual que é a data lá, nem tem como voltar agora, mas setembro de 2012, tá? Dia 10 de setembro de 2012, né? Dissertou sobre, e aí o tema, a utilização da palavra doutor para médicos e advogados, historicamente e na atualidade. Isso aqui, velho, é a tua cabeça do texto. Gente, na federal, vai dar normalmente lá 10 linhas para você fazer a tua redação. Quantas você já gastou? Umas 5. Quanto sobrou? Umas 5. Professor, minha redação é só 5 linhas? É, velho. Não é PG, é de 10 a 20 linhas. Cara, isso aqui você já gastou 5, você vai precisar escrever umas 10. Bem sossegadão. Isso é padrão? Sim, cara, isso é padrão, bonitinho, tá? Então começamos fazendo dessa forma. Autora, pá, na artigo tal, fonte tal, data tal, verbo tal, tema tal.
Beleza, olha só a sacada, a safadeza da Federal. Vem comigo. Escreva o resumo do texto, 10 linhas no máximo, blá, 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 blá. Olha embaixo ali, ó. Mencionar no corpo do resumo o autor e a fonte. Ferrou. Ferrou legal. Porque assim, cara, a maioria dos professores de cursinho já estavam dando a fórmula pronta para os aluninhos. Você começa assim, autora, no artigo tal, intitulado tal, abre aspas, publicado na revista tal, no jornal tal, data tal, dissertou sobre, aí você coloca a tese. Pá, já foi. Então todo mundo vai com essa fórmula pronta? Sim. Aí o que a Federal fez? Cara, as redações estão muito parecidas. Agora você vai mencionar o autor e a fonte, não no primeiro parágrafo na cabeça. Você vai mencionar no corpo. E como é que você vai começar? Isso eu quero só ver. Ferrou? Ferrou nada. Gente, olha essa redação nota 10 do professor Ieso. Olha que interessante. O que ele fez no primeiro parágrafo? De como uma escolha linguística vai muito além da questão semântica para representar uma forma de ligar traços da direção dos papéis. Que uma sociedade elitista e excludente como a brasileira parece exigir em muitos contextos. Cara, ele fez um resumo da tese. Ele fez uma contextualização desse primeiro parágrafo. O que é essas 4 linhas ali? A cabeça. E agora, no corpo, sim, ele vai colocar o nome da autora, onde foi publicado, o título, blá, 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 blá. Fugiu do padrão? Sim. Cara, mas se o tema da redação não pedir para você fazer dessa forma, faz padrãozinho, cara, para que se estressar? Bota autora, título, blá, 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 blá. Ponto. Cumprir todas as obrigações? Sim. Agora vai pro teu resumo. Agora vai pro teu resumo bonitinho. Cabeça do texto, então, se o vestibular permitir, autor, título, fonte, data, verbo, tema. Autor, título, fonte, data, verbo, tema. Autor, título, fonte, data, verbo, tema. E aí, corpo do texto, você vai colocar ele com elementos de ligação, parágrafo por parágrafo que você anotou. O que ela fez na introdução, o que ela fez no primeiro desenvolvimento, como que ela desenvolveu, blá, 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 blá. Então você vai colocar bonitinho isso, cara. Lendo sempre de mencionar o tempo inteiro a autora. Conforme o autor, segundo o autor, de acordo com a autora, para não ficar só autor, 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 você coloca conforme Eliane ou conforme Brum, né? De acordo com a jornalista, com a psicóloga, com sei lá quem, certo? Segundo fulano de tal. Por fim, ela ainda diz isso, o autor finda, o autor finaliza. Cara, é o tempo inteiro. Por que você tem que ficar retomando ele o tempo todo? Porque ele que é o autor do texto, cara. Você apenas está fazendo um resumo, tá? Esse aqui é mais um texto que é no EPG 2021, cara, PSS 2. Olha o tamanho do texto que o cara tem que resumir. Mínimo 10, máximo 20. Só que repare nas orientações que a UEPG nada disse com relação a você ter que pôr no corpo do texto essa informação na cabeça, blá, 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 blá. Então, cara, divirta-se, seja feliz, segue o padrãozinho, segue o modelinho, boa nessa redação. E, cara, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e já era. Muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada. Até nosso próximo encontro. Se nos for permitido, tchau, povo, e até.